bem-vindos a mais um Pipoca Literária, o canal que a gente lê e discute. A gente vê filme e discute. A gente vê peça de teatro e discute. E agora a gente veio discutir na internet com você. Eu sou a Gimba Morato. Eu sou a Bruna Peranovic. E hoje a gente vai falar sobre uma peça que eu acho que toca todas as mulheres, que é Tina, Respeito. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Tina Respeito é uma peça da Maurício de Souza Produções. Então, Tina, todo mundo já sabe quem é, né? Tina. A Tina da Turma da Mônica. Não, foi engraçado que a gente tava indo e a gente não sabia muito bem sobre o que era. E aí na hora a gente olhou no carro, A Giovana tive um surto. A Giovana falou, é sobre o quê? Eu falei, não sei. A Roberta me convidou, eu só tô indo. Aí a gente tava no carro indo, aí eu falei, é a Tina da Turma da Mônica! Foi um surto. Foi um surto. Então, assim, já começa que é uma peça muito nostálgica, né? Tem vários personagens ali que... da nossa infância, traz um quentinho pro coração. Na situação da peça, a Tina acabou de conseguir um emprego novo, o sonho dela é ser jornalista, ela tem um blog, e ela passa por várias situações de abuso feminino, tanto no trabalho quanto no ambiente social da vida. E esse é o tema principal da peça, né? Por isso que é Tina Respeito. Porque eles estão falando sobre assédio, sobre ter respeito com as mulheres e sobre aquelas pequenas coisas que ninguém entende que é desrespeito e que a gente fica incomodada e às vezes a gente nem sabe lidar. Mas é um desrespeito e é uma forma de assédio, né? Então ele mostra isso pra gente de uma forma bem fofinha, né? De uma forma fofinha, de uma forma acolhedora, de uma forma sem coisas muito chocantes. Não tem nada assim que, nossa, que chocante. Mas essa peça toca a gente num lugar muito sensível, né? Ah, não tem como não tocar, principalmente nós sendo mulheres e... Quem é mulher que nunca passou por uma situação de assédio de alguém que estava num nível superior, né, em hierarquia a nós, né? Acho que quem é mulher e já trabalhou, ou nem que não tenha trabalhado, mas assim, às vezes sofre assédio de um professor ou de um amigo do pai. Acho que qualquer mulher consegue se relacionar com essa história porque geralmente é de uma figura que tem um certo poder sobre a gente. Então, toca muito porque a gente consegue se ver naquela situação 100%, porque ser mulher é ter sofrido assédio, é incrível. Eu não conheço uma mulher, não tenho uma amiga que nunca tenha sofrido um assédio. Uma coisa, só uma curiosidade, uma vez eu tava conversando com as minhas amigas sobre essa situação e a gente chegou numa conclusão que quanto mais nova a gente era, mais assédio a gente sofria. Então, existe essa relação de vir de uma figura de poder, né? De uma opressão, né? Existe. Sendo dito. Porque hoje em dia, a gente sofre ainda, porque, enfim, a sociedade ainda não evoluiu, mas quando a gente era mais nova, você não sofria muito mais assédio do que hoje em dia? Claro, mas a gente não sabia se impor. No gente nosso não sabia. o primeiro emprego, a pessoa fala alguma coisa, você fica incomodado e você... O primeiro assédio que eu sofri no trabalho, assim, um assédio que foi bem forte, eu demorei anos pra entender que tinha sido um assédio. Filha, demorei anos. Eu tive um quando eu apresentava Patrulha Canina, eu estava vestida de cachorro. Pra vocês verem como não é a roupa, eu estava vestida de cachorro. Não tinha nada dela. Não tinha. Eu tava com a roupa amarrada, assim, com a roupa do cachorro meio pendurada, que a gente fazia isso às vezes amarrada, assim, e de top, mas assim, suada. Tipo, não descabelada, tava passando cena, tal, ensaiando com a roupa. E eu tomei uma do produtor casado com a filha, e a mulher e a filha esperando no hall do teatro. E eu sou muito bocuda, né? Eu sou muito respondona. O que ele falou pra mim, que eu não vou repetir aqui, eu fiquei... Assim, eu fiquei olhando pra cara dele, tipo... Eu indo pro camarim, eu e a Patrícia indo pro camarim, ele foi atrás. Eu grudei no braço do Gi e falei, Gi, vem comigo, eu preciso de você. E entrei no camarim e fechei a porta com tudo na cara dele. E depois disso teve outras coisas com esse mesmo produtor. A gente trava. Eu lembro, foi um gerente meu na época, que o meu primeiro emprego também, eu tinha acabado de começar a trabalhar. E foi uma situação assim que, quando eu lembro, eu falo, mas como é que eu não percebi que isso tinha sido um assédio? Porque foi muito escancarado mesmo. Eram várias coisinhas, ele era bem mais novo, né, pra ser gerente, então a gente tinha uma idade próxima. Ele tinha 23 anos, eu tinha 17, quase fazendo 18. E aí tinha esse flertezinho, tal, não sei o quê. Eu namorava na época, nunca dei muita bola, mas assim, achava inofensível. Aí esse dia eu falei, cara,
acho que pegou pesado. Eu comecei a cortar ele, mas eu, mesmo assim, eu não entendi que tinha sido um assédio. Não, esse cara da peça, eu passei um tempo sem contar pra produção o que aconteceu, mas evitando ir nas peças que ele ia ser o produtor, das cidades que ele cobria. E quando ele tava, eu não falava oi, não falava tchau, eu atravessava. Se ele tivesse sentado aqui, eu precisasse entrar nessa coxinha aqui, eu dava a volta no teatro inteiro, eu entrava por trás pra não passar por ele. Quando as pessoas ficaram sabendo, eu que fui taxada de ela gostou, não falou nada porque gostou. Nossa senhora. Então, tipo, não pra todo mundo, claro, mas teve esse comentário entre algumas pessoas lá dentro. Então eu falei, putz, eu vou arrumar uma encrenca, vou prejudicar as pessoas, deixa quieto. E inocente, né? Devia ter falado pra mulher dele ali na hora, dado um tapão na cara dele. Mas eu entendo porque você ser mulher e estar num lugar em que existe um homem que é uma figura de poder, a gente naturalmente já tem menos credibilidade do que esse homem. A gente falar alguma coisa nem sempre. Por isso que muitas pessoas falam, ai, mas você sofreu tudo isso por tanto tempo, por que nunca denunciou? Enfim. Porque a gente vê muitos casos de mulheres que vão, denunciam e não tem credibilidade nenhuma. Sendo que assim, gente, eu sempre falo, você pode estar pelada e ter dado todos os sinais. Se você, a partir do momento que você fala não, tudo depois do não é abuso, é assédio. Eu tenho uma amiga que chegou a chamar a polícia. O namorado dela virou e falou, é briga de amigo, de casal. Briga de amigos não, briga de casal. O policial falou, então tá bom, vou embora. Não pediu pra ver ela, não pediu pra ver se ela tava bem, não pediu pra ver se ela tava machucada. O policial simplesmente virou as costas e foi embora. E aí depois disso, depois de você tentar denunciar e não dar certo, a situação piorou drasticamente. Não vou contar aqui, porque aí a pessoa vai querer... Vingança, né? É vingança. Tem. Esse é o tema principal da história, que toca muito todas as mulheres. Tenho certeza que qualquer mulher que estiver assistindo esse vídeo vai conseguir se colocar no lugar de uma situação de assédio ou abuso. Assim como nós lá na plateia da peça, a gente se coloca... é muito fácil se colocar na situação da personagem, acho que até por isso a gente entra tanto na história, porque, né, nós já passamos por isso. Tanto que, assim, quando a gente ficou a peça inteira segurando, né, tipo, naquela tensão, e quando colocou a música final, que é uma música da Mariana Nolasco, que chama Pra Todas as Mulheres, que tem uma letra espetacular, e foram entrando todas as mulheres do elenco, eu e a Bru, a gente desmanchou, porque... É muito forte. É muito forte, porque a gente sabe o quanto é opressivo você ser uma mulher convivendo na nossa sociedade misógina e totalmente patriarcal como é. E vale lembrar que isso não é um spoiler, porque na coletiva de imprensa eles falam sobre esse momento, a Mariana Nolasco participou, cantou a música, então isso não é um spoiler, tá? Se você estiver acompanhando a página da Maurício de Souza Produções, tem lá o videozinho da própria Mariana Nolasco falando o quanto foi especial pra ela eles usarem essa música na peça. Sim. Mas uma coisa, a gente acabou a peça aos prantos, a gente tava assim, debulhando mesmo, mas eu acho muito interessante, eu não quero dar spoiler do que acontece, que deixa de acontecer, mas é uma história que ela tem um final feliz. Diferente de muitas histórias que a gente vê por aí de assédio e abuso que nem a gente acabou de comentar. E eu acho que é muito importante essa mensagem de que a gente precisa, sim, ir contra, nadar contra a maré. Porque com passos de formiga, mas as coisas estão mudando, né? Devagarinho, as pessoas estão criando mais consciência e eu acho que tá tendo uma maior visibilidade e uma maior seriedade para tratar desses casos. E agora com esse caso de Hollywood, né, que estourou, explodiu, e querendo ou não, numa proporção muito menor, tem muito a ver, porque esse caso mostra muito pra gente como a posição de poder te traz pra dentro de um redemoinho que você não tem como sair, né? Porque depois que você entra, você aceita a primeira chantagem ou a primeira não sei o quê, depois você não tem mais como sair, porque você fica naquele limbo e aí uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, e numa proporção menor, isso acontece acho que dentro da maioria das empresas. A maioria das mulheres já tiveram em algum momento disso, de tipo... Eu não consigo nem dizer a maioria, amiga. Eu não conheço uma mulher que nunca tenha sofrido passado por um assédio, abuso. Até minha avó, minha mãe, minhas tias, todo mundo com quem eu converso... Naquela época nem era um abuso, era... Nem entende, né? É. Fora toda essa questão, que é um assunto muito sério,
Gente, primeiro, você vê a Tina realizando os sonhos dela, né? Que a gente tem o quadrinho da Tina, do rolo. E a gente agora tem um pouco mais na Turma da Mônica Jovem, um pouco mais explorando esse universo dos adolescentes da Turma da Mônica. Mas quando a gente era criança, eram só trechinhos, né, que tinha. Mas você vê eles tomando vida, né, no palco, a Tina alcançando os sonhos dela, ver o rolo com o que eu sempre fiquei pensando, como é que é o cabelo dele na vida real, né? Mas o cabelo dele todo azul e chegando, o momento que eles estão os três no bar conversando, dá um quentinho no coração, dá assim um calorzinho assim da gente ter contato com aquela nossa criança e ver que os personagens que a gente queria estão realizando, que a gente queria não, que a gente gostava, que a gente se inspirava, estão realizando os sonhos dele, dá uma esperança pra gente, não só uma nostalgia, mas uma esperança assim de que tipo as coisas fluem, né, da maneira que a gente quer. Agora, ver de fato o Mauro, que pra quem não sabe, o Mauro Souza é filho do Maurício de Souza e a gente... Essa menina teve um surto, o Mauro na nossa cara, falando, e ela quase que não deixou ele falar e foi lá agarrar ele, eu tive que segurar ela. É o Nimbus! Gente, era o Nimbus assim, em pessoa viva, física, inspiração ali pro quadrinho. Eu fiquei muito emocionada de ver. Nossa, ela ficou muito, muito. Claro que eu tive uma nostalgiazinha assim, mas acho que eu sou mais... Acho que também meus anos de figuração, vendo todo mundo da Globo e de todas as coisas. Ah, não, eu tive dá bastante uma... contato com pessoas do... Dá uma... Você fica... Mas lá eu não posso, né? Quando você tá fazendo figuração, você não pode. Não, mas eu não falar tenho com a isso. pessoa. Mas é que ver é uma relação diferente do que ver alguém da TV, um ator. Tipo, quando eu vi o Júnior, eu ficava assim, olhando pra cara dele. Aí a pessoa que me levou lá no negócio pra ver o Júnior falou: Ô, Tonta, vai lá pegar uma água, ele tá do lado do filtro. Eu falei: se eu sair daqui, você vai ser demitido. Você não tá entendendo? Me deixa quieto aqui. Existe uma questão, né, da nossa criança tá vendo alguma coisa que parecia inacessível. Eu não sabia que não todos os personagens, mas que a maioria dos personagens tinham sido inspirados em filhos dele. E ver ele lá, um ator, né, que eu também admiro, eu vejo as coisas dele, lá fazendo uma peça com esse teor. Ai, foi maravilhoso. Não, e ele é um fofo, ele é um querido. Nossa, como ele é um querido. Real. E agora, a coisa mais legal dessa peça, que eu acho que isso vem muito dele, é a acessibilidade. Quando você entra no teatro, pra começar que o teatro tem rampa logo de cara. Quando você entra no teatro, existe uma mesa de fones de ouvidos, tablets, para pessoas, né, surdas, mudas. Tem Libra, no ladinho do palco tem lá as duas moças se revezando na Libra. E tem acessibilidade para cegos. Toda a questão da acessibilidade e da sonoplastia, né? Porque tem que ter um trabalho sonoro mais elaborado, tem a audiodescrição lá simultânea. Ainda a Roberta falou que ela ficou ouvindo a audiodescrição que o cara tá sentadinho do lado dela. Então, assim, tem todo um preparo pra atender essas pessoas, mas eles fazem isso com um cuidado, assim, tão... Nossa, tão genuíno, né? É tão lindo. Eu chorei. Na hora que eu tava saindo do teatro, eu olhei, tinha um grupo... Gente, não era um cego. Tinha um grupo de pessoas cegas sentadinhos ali juntos e comentando e falando... Eu chorei horrores, porque eu vou pra teatro desde muito criança. A gente conversou sobre isso, a gente nunca viu. A minha primeira aula de teatro eu tinha 9 anos. Eu nunca vi um cego no teatro. Eu fiquei tão assim, porque, cara, que sensação deve ser gostoso você conseguir sentir a energia, você sentir o clima, tudo bem, não dá pra ver, mas a partir do momento que tem o mapeamento, tem a audiodescrição, e você consegue entender o que tá acontecendo, sentindo a energia, sentindo o momento, sentindo a vibração do público, porque o público faz toda a diferença. Faz. Senão a gente faz filme. Essa é a paixão do teatro, Se não tivesse a diferença do público do ao vivo, não tinha por que ter teatro, fazia tudo gravado. Então, permitir essas pessoas estarem ali, olha, eu achei isso de uma preciosidade tão grande, eu nem sei expressar em palavras. E a gente vê, assim, o Maurício de Souza, ele sempre foi muito à frente do seu tempo, porque a gente sempre lidou com acessibilidade nos quadrinhos, né? Não só acessibilidade, mas com inclusão de maneira geral. Então a gente tem muitos personagens, a gente tem personagem com síndrome de Down, personagem cadeirante, sempre tivemos, muito antes da gente começar a falar sobre questões raciais, sempre tivemos
personagens negros. Então a gente vê que é uma coisa que vem lá, essa construção vem de lá de criança mesmo, que o Mauro teve todo esse cuidado, porque ele foi uma pessoa que realmente foi ensinada, e a gente vê que isso é muito bonito, ver como continuaram. E como eles se preocuparam em levar essa peça Gente, pra todas as pessoas. audiodescrição, mapeamento, ou libras, a gente tinha acessibilidade para todos os tipos de pessoas que não têm todo o acesso que nós temos. Então, assim, é muito bonito de ver como foi propiciado. Tem abafador pra autistas, tem o tal do fone abafador, eu não sei como funciona, mas tem também até pra autistas, sabe? É muito especial. É muito especial único mesmo. Pra concluir, vamos falar um pouquinho da cenografia, que eu achei... É um cenário bem dinâmico. Eles construíram, tipo, tapadeiras que a gente tem em cenário de estúdio, só que elas são vazadas, móveis, elas viram e tal. Então, assim... Elas abrem, fecham, E aí, nessa, eles fazem a casa da Tina, eles fazem o escritório, eles fazem o ônibus. Aí, a parte que se divide e vira pra trás, cada vez que vira, aí vira é um quarto, aí vira é uma sala. Então, assim, eles construíram isso de uma forma tão dinâmica e versátil que ficou muito legal e fica muito rápido. E você vê como o teatro te traz possibilidades de contar uma história com... Você não precisa de tantos elementos em cena. Você não precisa de tantas coisas. Às vezes uma tapadeira ali com cubos, com os negócios, você consegue transformar ela em diversas coisas e contar essa história de diversas formas. E a gente vê o cuidado que eles tiveram, não só na cenografia, mas com as mensagens que eles estavam passando. Não sei se vocês sabem o que é o moto perpétuo. É um objeto da física que são várias bolinhas, e a partir do momento que você solta uma, elas ficam pra sempre naquele movimento, elas não param. A partir do momento que a tensão da peça cresce e a gente consegue perceber a construção, a gente vê que aquela situação... a gente tem esse objeto na mesa, a gente sente que é uma situação que ela vem se repetindo por muito tempo. É uma situação que ela começou e ela nunca mais parou. E eu gostei muito dessa metáfora, e depois a gente vê, quando a gente consegue ter esse final feliz, a gente vê que aquele objeto parou. É possível que mesmo algo que vem acontecendo, que a gente entende como recorrentemente, como algo comum, a gente consegue barrar isso, e eu gosto muito dessa mensagem. Queria falar de outra coisa. A peça, ela é com a Isabelle Drummond, né? Mas a gente foi num dia que foi a Giovanna Moreira, que é uma atriz de teatro musical. Quem gosta de Wicked, ela fez a Nessa Rose. Essa menina, quando terminou a peça, foi a primeira coisa que eu falei pra ela. Eu falei, gente, essa menina é boa demais. Ela é um absurdo. E a Roberta contou pra gente, né, que ela pegou na semana a peça pra fazer a Tina. Então, assim, imagina... Não se prendam nos atores que vocês conhecem. Sim. Vão assistir a peça, mesmo se não for o dia da Isabelle Drummond, mesmo sem saber se vai ser a Isabelle Drummond. Não tirando o prestígio da Isabelle Drummond. A gente imagina que vai ser maravilhoso também. Mas foi incrível. Mas sempre os alternantes são do mesmo nível. Então, assim, a peça não vai perder nada se tiver outra atriz. A peça vai ser incrível e linda e bem contada e bem construída da mesma forma. É uma história completamente atual, com os personagens que a gente ama. Tem acessibilidade para qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade. Então, vão assistir. E além de tudo, 100% brasileira, 100% brasileira. A peça fica em cartaz até dia 3 de novembro. Então corre, dá tempo de assistir. Ela estreou semana passada, hoje é dia 8. Estreou na sexta-feira agora, dia 4. E vai ficar até dia 3. É uma curta temporada. Espero que se estenda, porque eu quero muito conseguir boa. Assistir de novo. A gente quer ir. E tá vendendo no Eventim. Ingressos no Eventim. Se você assistiu, gostou, se você tem vontade de assistir, se você gosta do Maurício de Souza, aliás, quem é seu personagem preferido do Maurício de Souza? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu sempre gostei muito da Marina. A minha era a Magali e a Mônica. A Magali eu também gostava muito. Você sabe que eu faço até uma... Eu tinha Sansão. Eu tinha Sansão. Eu tenho Sansão. Você tem? Eu tinha quando eu era criança, não tenho mais. Eu amava a Mônica e a Magali e a Sansão. Eu amava a Turma da Mônica. Enfim, comenta aqui quem é seu personagem preferido da Turma da Mônica. Curte, compartilha, prestigie Teatro Nacional. E um beijo. Até a próxima!
Oi, pessoal, Mauro Souza falando aqui, diretor da Maurício de Souza Produções, da peça Tina Respeito. Convido todos vocês para virem assistir ao nosso espetáculo aqui no Teatro das Artes, do Shopping Eldorado, a partir do dia 4 de outubro. Tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. Valeu!